Não, o veganismo ele não vai acabar só porque aquela opção vegana que você tanto ama saiu do cardápio daquela empresa que, porventura, explora os animais em todas as outras opções do seu menu. Olá, meu nome é Bruno Luiz e sou mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco e essa é a Vegana Filosofia. Bom, hoje a nossa discussão vai girar em torno da relação da comunidade vegana, dos veganos, com as tais opções veganas que surgem em restaurantes, fast foods, estabelecimentos em gerais que não são veganos. Estamos falando de locais não veganos, mas que incluem um prato, algum petisco, alguma opção ou até mesmo uma sobremesa vegana no seu panteão de opções para o cliente escolher. E assim, né, como opção vegana, eu não tô contando aqui simplesmente ter batata frita ou ter uma salada sem graça de alface, tomate e cebola para dizer que o lugar tem uma opção vegana. Não. A gente tá pensando aqui, eu tô pensando aqui, em locais que realmente tem uma opção vegana minimamente decente, assim, que teve um mínimo de esforço, que teve uma mínima vontade, uma criatividade, ou realmente algum tipo de holofote, dizer isso aqui, essa é a nossa opção vegana. É disso que a gente tá falando hoje. Qual deve ser a nossa postura em relação a essas opções veganas? A gente deve comemorar se tem? A gente deve ficar com raiva se não tem? Ou melhor, essas opções, elas são a chave para que o mundo se torne vegano, para que o veganismo ganhe mais adeptos e mais espaço na sociedade? Enfim, a gente vai estar tratando dessas questões hoje. Uma primeira reação em relação a essas tais opções veganas é um entusiasmo, né? Do tipo, pô, muito massa, assim, muito atencioso até, que o estabelecimento X, agora ele pensa na comunidade vegana, ele se importa com esse público, essas pessoas, e quer incluí-los também, né? Não quer que essas pessoas simplesmente fiquem, sei lá, olhando as outras pessoas comerem, enquanto elas não têm nenhuma opção de como se alimentar. Sob essa ótica, a opção vegana, ela é sinônimo de inclusão alimentar. Da mesma maneira que você pode dizer que é justo, ou que é bom que haja opções sem açúcar, sem glúten, ou sem lactose, ou até mesmo sem crustáceos, nos restaurantes e nos estabelecimentos de modo geral, deveria também ter opções veganas em todos os lugares para que mais pessoas possam ser incluídas. E diga-se de passagem, isso não é necessariamente uma opinião de vegano, né? A maioria das pessoas com que eu conheço, convivo, sempre falam, né? Do absurdo que é, por exemplo, quando acontece muitas vezes com nós que somos veganos, que a gente vai para um lugar, para um barzinho, para um restaurante, e basicamente não tem nenhuma opção a não ser batata frita ou às vezes essa salada sem graça. E justamente as pessoas que não são veganas falam, pô, que triste, que ruim, isso não deveria ser assim. Seria muito melhor se esse lugar também te incluísse. Então por isso que deveriam haver opções veganas, não necessariamente porque o veganismo é importante ou ele deveria ser mais fomentado, mas porque não fazer isso é excluir pessoas. E tá todo mundo ali sentado na mesma mesa, deveria todo mundo tá podendo comer e comer bem e se divertir junto. Claramente, esse tipo de raciocínio, ele tem uma parcela de verdade, assim, ele tem um pouco de razão. Porque é óbvio, assim, ter uma opção vegana inclui o público vegano, ou seja, inclui pessoas que normalmente não estariam ali, não estariam incluídas naquela dinâmica. E também, opções veganas, isso é muito importante salientar, também servem para um público não vegano, que, por exemplo, tem alergia à proteína do ovo, que seja intolerante à lactose, ou mesmo pessoas celíacas ou com outros tipos de alergia, né, quando a opção vegana não tem glúten ou não tem, sei lá, castanha e coisas desse tipo. Em resumo, né, é muito trivial entender que realmente haver uma opção vegana, tanto quanto haver uma opção dietética, tanto quanto haver uma opção sem glúten, coloca dentro quem ia ficar de fora, a pessoa nem ia entrar no lugar porque não tem nenhuma opção, ou quando fosse convidado em ocasiões sociais, em festas e aniversários em que ela foi convidada para estar naquele lugar, ela ia ficar sentada olhando todo mundo comer. Então, quando tem uma opção vegana, a pessoa, esse público também que antes estaria de fora, agora também pode participar. Agora, vale salientar que a inclusão, normalmente, de uma opção vegana ou dietética, ela não é tão somente ou primordialmente por uma questão de empatia, por incluir mais pessoas, por respeitar outras opções políticas e de dieta, ou restrições alimentares que as pessoas porventura têm. Na verdade, tão somente é por uma questão mercadológica. E por que eu digo isso? Assim, pensa num lugar que não tem absolutamente nenhuma opção vegana. E é importante usar o absolutamente, porque a maioria dos lugares, se você perguntar se tem uma opção vegana, ele não vai nem saber o que é isso, né? Se você chega assim, tem uma opção vegana, na maioria dos casos a pessoa vai falar, o que é veganismo? O que você tá querendo falar? Assim, tem comida, tem isso aqui, escolhe aí logo, assim, para de me atazanar. Só que, né, como a gente vegano tem essa leitura um pouco mais atenta dos menus e dos cardápios, geralmente, para a maioria dos lugares, a gente consegue ler o cardápio e falar, essas 3 aqui são veganas, ou essas 3 aqui podem ser veganas, ou isso aqui, se você alterar isso aqui, pode ser vegano. Ou, por exemplo, isso aqui, se a massa não tiver ovo, tal, pode ser vegano. Eu não tô falando desses casos, né? Não tô falando desses lugares em que é possível veganizar. Eu tô tentando imaginar, assim, imagina um lugar que põe carne em tudo, inclusive na sobremesa. Ou seja, nesse caso, se não há nenhuma opção vegana,
haverá uma venda a menos, ou algumas vendas a menos, pensando nesse público como um todo. O cálculo capitalista ele é muito simples, né? Se tiver uma demanda, eu vou ofertar. Se eu estiver perdendo muitos clientes, porque agora tem muitos veganos no mundo, aí sim eu vou pensar em criar um produto vegano e parar de perder esse dinheiro, parar de perder essa clientela. Esse é o ponto mais importante quando a gente está pensando na inclusão de opções veganas por razões mercadológicas, assim. Trata-se de grana, não é uma inclusão da comunidade vegana, ou muito menos respeito pelos animais ou oposição à exploração animal. Pelo contrário, nesse tipo de raciocínio, os animais nem entram na equação, assim. Normalmente a discussão gira em torno do humano, do lucro, do dinheiro e do sucesso de um empreendimento. Porque desde a ótica especista dominante, assim, não tem muita diferença entre vender um produto de origem animal ou um produto de origem vegetal. Os dois são produtos. E quando a gente pensa nos produtos de origem animal, os animais que estão ali contidos, mortos, e suas partes, ou suas secreções, eles nem são considerados, nem se lembra que tem essa origem animal toda, assim. Os animais nesses produtos, eles são ausentados, eles se tornam referentes ausentes, para usar uma expressão da Carol G. Adams. Simplesmente a gente, né, frequentemente esquece que até um tempo atrás aquele bife era parte de um animal vivo, né, que precisava daquela parte, diga-se de passagem, para estar vivo, e não tá mais por conta da demanda por esse bife. Até engraçado porque tem gente que costuma dizer, né, eu não vivo sem carne, assim, é muito difícil, nossa, como carne é vida e tal. Não, assim, tem uma resposta muito simples, né, quem não vive sem carne é o animal que precisa morrer para você se deliciar com as partes do corpo dele que pertence a ele, que ele precisa para estar vivo, operante, existindo no mundo. Portanto, a gente não deve se enganar ou ter um otimismo muito desvairado em relação às opções veganas, assim, não se enganem, a opção vegana não surge por respeito aos veganos, muito menos por respeito aos animais. É o capitalismo sendo o capitalismo, né? O capitalismo, ele precisa do lucro e pouco importa o produto que vai ser comprado, o importante é que não congele as vendas, que não atrapalhe o sucesso, a planilha no final do mês. Portanto, o capitalismo ele vai lucrar com o veganismo, se isso se tornar lucrativo, com o carnismo, né, como isso é muito lucrativo, ou até mesmo com qualquer outra coisa, com coisas absurdas, assim. Se o canibalismo se tornar lucrativo, vai lucrar com isso, assim. Não existe freios ou amarras para o capitalismo transformar em mercadoria e lucrar em cima disso. Assim, quando a gente tem essa visão menos ingênua sobre como funciona o mercado, a gente entende que o veganismo, desde essa ótica, é só mais uma tendência de mercado. É só um nicho de mercado a ser explorado ou não, a depender da demanda por ele. Por exemplo, é perfeitamente possível a gente imaginar uma loja que é especializada em couro animal e que vai lançar algumas opções veganas porque simplesmente está na moda o couro sintético, ou quando, por exemplo, a gente pensa uma loja especializada em lã de ovelha que lança uma opção vegana porque subitamente surgiu uma trend no TikTok e agora é mais aesthetic, é mais... tá na trend, tá na moda. E aí surge a interrogação, né? Esse tipo de coisa adianta de alguma coisa? Opções veganas em lugares que não só não são veganos, como sua identidade gira em torno do especismo, como por exemplo a venda de couro, como por exemplo a venda de lã, ou como por exemplo uma churrascaria que agora vai ter uma opção vegana também. Isso serve de quê? Ter uma opção vegana nesse tipo de lugar. É nesse tipo de lugar que eu tô tentando pensar. Em parte, em certo sentido, é óbvio que importa de alguma coisa sim, né? Porque certamente serão menos animais explorados toda vez que essa opção vegana for comprada. Agora, no sentido mais amplo, quando a gente pensa no geral, eu não acho que essas opções valham de tanta coisa assim. Na prática, esse tipo de opção vegana surge até como uma espécie de deboche, assim. Vai lá, vegano, né? Desfruta do teu produto vegano, enquanto toda a identidade da empresa se baseia na morte e exploração de animais. Ou seja, é só uma forma de você incluir quem não ia estar incluído por uma questão política, agora vai estar comprando também. É uma forma, inclusive, de você aniquilar o poder de boicote, né? Porque veganos, por definição, não iam consumir naquela loja que só vende couro, por exemplo, e agora, tendo uma opção vegana lá, aquela venda que seria perdida, ou aquelas vendas que seriam perdidas não vão ser vendidas, e a empresa vai continuar firme e forte com a sua identidade, com toda a sua essência, que girando em torno da exploração animal, do especismo, que vai se tornar totalmente intocado. Ou seja, até uma forma de, sei lá, beijinho no ombro, assim, tipo, veganos, vocês estão enchendo o saco? Beleza, então vai ter aqui pra vocês, e agora eu vou usar o dinheiro de vocês, inclusive, para continuar promovendo a exploração animal, sem nenhum tipo de revolta, sem nenhum tipo de abalo, né? Ou seja, é uma forma de você assimilar o veganismo, é uma forma de você higienizar o veganismo. O vegano tá lá, tem lá, deixa pros veganos, que os veganos são chatos, né? Vegano enche o saco pra caramba, mas é isso, né? O mundo continua o mesmo, os animais continuam sendo explorados. Por outro lado, como eu já tinha mencionado também, é claro que existe algum grau legítimo de otimismo ou de utilidade em relação a uma opção vegana em uma grande rede de restaurantes, por exemplo, uma grande rede de fast food, por um motivo muito
muito simples. Por ser uma grande rede, ela vai estar em todo lugar. E isso pode facilitar e salvar a vida de veganos por aí afora na hora do aperto, na hora do vamos ver, na hora que a gente não se planejou, ou quando a gente está viajando para outro lugar que a gente não conhece, ou no aeroporto, ou no intervalo do trabalho, ou quando você muda de cidade, enfim. Na hora que você não sabe muito bem para onde ir, tem várias situações em que é muito mais fácil você ir para um grande centro, para uma grande rede, para um lugar que todo mundo vai, e lá tem uma opção vegana. Isso facilita muito a nossa vida, certamente. Em termos muito pragmáticos, opções veganas são úteis aos veganos e evitam certa exploração animal porque diminuem o consumo de carne a depender da quantidade de vendas. Mas o ponto é, será que o veganismo deveria se sustentar na promoção de opções veganas em locais não veganos? Deveria ser a base da nossa luta? A gente deve apostar todas as nossas fichas nessas opções veganas? Eu sou um pouco cético em relação a isso. Por exemplo, vamos pensar no caso dos fast foods, nos grandes fast foods que têm opções veganas. E aí você tem lá produtos, muitas vezes ultraprocessados, cheios de gordura hidrogenada e corantes e não sei o que. Eu acho que talvez, o veganismo ele esteja muito mais presente em um self-service popular, que você consegue montar um prato vegano, ou muito mais, por exemplo, para falar da minha realidade aqui na UFPE, no Cefish, no restaurante que tem na saída ali do Cefish que é vegano, que com 15 reais você bota a comida à vontade. Eu acho que esse tipo de iniciativa é muito mais vegana ou faz muito mais pelo veganismo, que eu acredito, do que qualquer empresa carnista milionária jamais fez ou seria capaz de fazer com opções veganas. Porque eu acho que o interessante aqui é a gente pensar que o veganismo não deve ser só uma mudança da origem dos produtos, né? Antes deles eram de origem animal, agora eles vão ser de origem vegetal. Mas também do tipo, da qualidade. Ou seja, eu penso que o veganismo deveria ser também comida de verdade, não ultraprocessado. Claro, na maioria das vezes, no grosso do dia a dia, não deveria ser ultraprocessado. É claro que veganos também merecem comer uma besteira de vez em quando, uma comida gordurosa ou até ultraprocessada, beleza. Mas isso não deveria ser a regra. Já que a gente vai repensar a nossa alimentação, uma vez que a gente se tornou vegano, por que a gente para no amplo respeito aos animais? Já que a gente vai repensar mesmo a alimentação, vamos repensar direito, assim, não basta ser de origem vegetal. Tem que ser nutritivo, saudável, gostoso, afetivo. Eu realmente, do fundo do meu coração, não gostaria de imaginar um futuro vegano cheio de ultraprocessados, plant-based, né? De uma alimentação industrializada que seja a regra e a realidade. E que a única alteração que seja feita é que agora a gente vai ter, sei lá, ultraprocessados de origem vegetal, a gente vai ter produtos ultra-industrializados de origem vegetal. Existe um fora disso, assim, eu gostaria muito que houvesse um fora dessa realidade, em que literalmente as pessoas vão ter soberania alimentar, que a comida boa, de qualidade, nutritiva, seja realmente acessível a todo mundo, que o combate à fome seja uma prioridade nacional, que o nutricídio seja uma atrocidade a ser superada, e não que o nutricídio possa acontecer no futuro com produtos de origem vegetal, ultraprocessados, cheios de aditivos. Não, assim, o ponto é se a gente vai se tornar vegano, se a gente vai repensar a nossa alimentação, vamos repensar também a nutrição, vamos repensar uma forma que a gente possa se alimentar de verdade, assim, atendendo às nossas demandas, também comendo besteira, também comendo comida calórica, mas comendo comida de verdade, e não se intoxicando, e não se envenenando com esse tipo de coisa, que é muito interessante a gente pensar, assim, porque o carnismo, ou o especismo de modo geral, a produção, a indústria, a pecuária industrial de modo geral, como a Melanie Joy muito bem nos fala, ele não faz só de vítimas os animais. É obviamente que os animais considerados de consumo, né, como vacas, porcos e galinhas, são as vítimas diretas desse sistema de crenças. Mas também é importante salientar há vítimas colaterais do carnismo e da exploração animal. Quando a gente pensa, por exemplo, nos trabalhadores de frigoríficos em péssimas condições de trabalho, quando a gente pensa que a população periférica tem acesso ao pior tipo de carne e juntamente, né, você tem uma propaganda, você tem uma ideologia que fala que tem que ter carne e você oferta o pior tipo de carne, porque carne é muito cara no Brasil, aliado a ter acesso também ao sistema de saúde mais precarizado. E eu acredito sim que o veganismo possa ser, né, uma chave para a gente reverter também essas implicações nefastas da exploração animal, que não só afetam os animais que são explorados, mas que afetam também os humanos em muitos sentidos relevantes. O veganismo que eu defendo, sinceramente, e que eu acredito, tem mais a ver com cuscuz com soja e menos com carne vegetal de impressora 3D. Claro, carne de impressora 3D pode ser muito interessante, pode ser muito saborosa, não é uma censura, uma revolta contra isso não deveria existir, isso não deveria ser feito, mas é também uma reflexão sobre quem tem acesso a isso, quem pode ter acesso a isso, ou como que a gente pode basear o nosso veganismo em um acesso a uma opção ultra realista e sofisticada com a tecnologia
muito cara que simula carne, pra daí, beleza, eu tenho acesso a carne de impressora 3D, então, pô, agora eu vou ser vegano. Não, você não precisa disso, ninguém precisa disso. A gente já pode ser vegano com comida, né, com o que a gente já tem. Porque esse é o ponto, né, quando a gente insiste, sei lá, em carne de impressora 3D, a gente tá falando de uma opção vegana muito mais cara do que as alternativas carnistas. Então, assim, o ponto é, quem exatamente está sendo incluído com essas opções veganas? Poxa, o veganismo, ele deveria ser de todos e para todos também. Não só para quem já tem grana e, sei lá, tá com peso na consciência e agora se tornou vegano. Não deveria ser assim. E é por isso que, às vezes, insistir muito nessas opções veganas ultra sofisticadas, com tecnologias incríveis e que são produtos maravilhosos, eu não tenho dúvida disso. Adoraria consumir isso no meu dia a dia. Mas quando você vende isso como uma regra, você faz com que a maioria da população que não tem acesso a isso fala, pô, então é isso, não dá pra ser vegano porque eu não vou conseguir comer tofu mexido no café da manhã, à tarde comer um nugget ultraprocessado, comer um hambúrguer que custa R$ 40 e não sei o que, não sei o que. Não, não é isso, é comida de verdade, é arroz, feijão, é soja, é grão de bico, é lentilha, é ervilha. Existe um certo cuidado, sim, que deve haver quando a gente tá falando ou pensando ou se entusiasmando demais com certas opções veganas inacessíveis. Saindo um pouco agora da culinária e pensando de modo mais geral mesmo, assim, tem outra maneira da gente se entusiasmar com essas opções veganas, quer dizer assim, elas conservam o germe da mudança. Que, olha só, presta atenção, gradativamente, de pouquinho a pouquinho, uma opção vegana vai dar origem a outra, e mais outra, e mais outra, até o ponto em que o cardápio inteiro vai se tornar vegano e o lugar vai se tornar vegano, defender os animais e combater a exploração animal, assim, se convertendo inteiramente. Talvez isso aconteça, assim, pô, tomara que sim, né? Eu não vou ser contra isso se isso acontecer. Mas eu não apostaria, eu não colocaria todas as minhas fichas nisso, nesse tipo de mudança. E muito menos seria até estranho a gente comemorar ou parabenizar a decisão de incluir uma opção vegana de um lugar que não respeita os animais em nenhuma das outras opções e que não tem nenhum interesse ou compromisso maior em combater a exploração animal. Até porque se houver, vamos dizer assim, beleza, agora tem uma demanda absurda por produtos de origem vegetal, por opções vegetais, né? A empresa, no caso, ela não vai se tornar vegana, ela vai se tornar plant-based, baseada em plantas, né? Ou seja, você tem uma diluição completa do veganismo, da sua bandeira política, da vertente, né, que a gente defende pela libertação animal, pelo fim de toda forma de opressão e exploração. Porque nessa lógica de uma opção vegana leva a outra e leva a outra, é como se bastasse, é como se fosse suficiente a gente chegar para, sei lá, os grandes frigoríficos, os grandes criadores de animais, e mostra assim, ó, gente, vocês podem ser tão ricos ou mais, na verdade, seria importante que mostrasse que eles iam ganhar mais dinheiro, né? É mais rentável agora vocês serem totalmente veganos, plant-based, e aí eles vão falar, pô, agora sim, então beleza, então eu vou fazer a transição pro veganismo, agora sim, nos próximos 3 anos, 5 anos, 10 anos, a minha empresa vai se tornar só de produtos de origem vegetal. O ponto é, não, assim, porque, assim, não interessa a rentabilidade, eu gosto de picanha. Não interessa esse gráfico bonito. Eu quero comer carne, assim, eu quero fazer churrasco. Eu acho que churrasco só é produto de origem vegetal. Tu entende como tem todo um aspecto afetivo, um aspecto de convicções pessoais, um aspecto da vida da pessoa, assim, os costumes que estão arraigados, né, as festas, a maneira como ela celebra, a maneira como ela age no dia a dia, que não vai ser prontamente abalado, reformado por um gráfico muito bem bonito que veganos podem, porventura, apresentar para o setor da grande pecuária. Eu acho que a gente ganha muito mais, e o veganismo também, quando a gente valoriza, quando a gente frequenta, quando a gente fomenta empreendimentos veganos locais, restaurantes veganos locais, de pessoas reais, comuns, como eu e você, que estão botando a mão na massa e fazendo o veganismo acontecer. Acho que funciona muito assim. Quando você não tem opção, e a única opção é consumir aquela opção vegana de um lugar não vegano, beleza, é isso, é do jogo. Eu também faço isso, também consumo. Mas quando há alternativa, quando é possível valorizar o veganismo de pessoas veganas, de lugares realmente veganos comprometidos com a causa, com a luta, eu acho que você deveria tentar. Por exemplo, eu não quero gastar o meu dinheiro com uma opção vegana da Batio de Latte, por exemplo. Né? O próprio nome já diz, né? Batio de Latte de vaca, né? De leite de vaca. Eu prefiro 1000 vezes, por exemplo, para falar de lugares aqui de Recife, gastar o meu dinheiro no Dias Lato, por exemplo, que é uma sorveteria totalmente vegana e também sem glúten. Também para mim não faz sentido eu gastar meu suado dinheirinho com a opção vegetal lá do Bob's, que tem que tirar queijo, a opção vegetariana do Burger King também, que tem que tirar, e é caro pra cacete, pelo que entrega. Eu prefiro 1000 vezes simplesmente ir na hamburgueria Mosh Vegan aqui de Recife, que é totalmente vegana e que você não precisa ficar tirando nada e você come coisas variadas, diferentes e muito saborosas. E é até engraçado, né? Porque esses 2 lugares que eu citei, eles inclusive são mais baratos do que esses outros lugares
que normalmente as pessoas frequentam. E é claro, eu tô dando 2 exemplos aqui de empreendimentos aqui de Recife, com os quais eu tenho alguma relação, com os quais eu frequento, com os quais eu adoro, né? Sou fãzaço. E assim, é por isso que eu penso que o veganismo ele não deve ser simplesmente uma prateleira nova no mercado, né? Um produto diferente na gôndola, ou o veganismo ser um selo bonito na embalagem de um produto, embora esse selo seja muito útil e necessário e nos ajude também. O veganismo não deve ser essas opções industrializadas que imitam a carne, embora elas sejam saborosas e eu também as consumo na medida do possível, porque geralmente elas são mais caras. O veganismo é, na prática, né, um compromisso inegociável com o fim da exploração animal, com o fim do especismo, tanto quanto possível, tanto quanto a gente conseguir, na maneira como a gente se relaciona com as outras espécies. É claro que deixar de consumir produtos de origem animal é uma parte necessária desse processo, mas isso não é suficiente para a mudança que a gente deseja. Não é só com um indivíduo tomando uma atitude isolada que isso vai gerar esse efeito borboleta e tudo vai mudar no dia seguinte. Não, assim, não basta a gente mudar o carrinho do supermercado. É preciso também que a gente extingua o especismo de todos os âmbitos da sociedade, tanto quanto isso for possível. É urgente também a gente acabar com a exploração animal de todo jeito que for, que der. Portanto, o foco do veganismo não é um produto, não é uma opção vegana, mas é muito mais uma mudança estrutural na maneira como se produz alimentos, por exemplo, no Brasil, onde a gente está. O foco é muito mais, por exemplo, fechar um frigorífico, uma grande granja, do que ficar implorando para a Sadia lançar uma opção vegana nova muito saborosa. Porque o que está em jogo é muito maior, é muito mais importante do que meras atitudes individuais. O veganismo, ele procura mudar uma imagem de mundo, uma maneira de enxergar o mundo, de enxergar a si mesmo, de como o ser humano se enxerga em relação às demais espécies. É rever a posição do humano como esse ápice da existência da natureza, como se por sermos superiores a gente tem licença para explorar e dominar tudo e todos, inclusive até dominar outros humanos, né, que vão ser considerados animais ou vão ser animalizados, né? Da mesma maneira como a gente domina animais, então agora a gente pode também dominar esses humanos que são tipo animais. Por exemplo, a gente imaginar como sistemas de opressão, por exemplo, animalizam mulheres numa visão patriarcal, tratando-as como se não tivessem autonomia, liberdade, como se tivessem que ser tutelados, como os animais também são. Ou o racismo, né? Como que esse processo colonial animaliza as populações não europeias como se elas estivessem num permanente estado de natureza, como os animais também são, e por isso são como animais, e por isso precisam ser civilizados, por isso precisam ser convertidos e tudo mais. Por isso é muita coisa que tá em jogo, assim, a maneira como o ser humano enxerga ele mesmo, como ele enxerga outros animais, como ele enxerga outros humanos animalizando, como que os animais ocupam esse espaço de dominação, de subjugação, de ausência de direitos e tudo mais. Ou seja, essa mudança não vai vir somente com produtos novos, vai vir com coletivo, vai vir com gente, com número, com poder também, com instituições do nosso lado. E a gente não precisa de uma opção vegana ultra sofisticada para comer bem, assim, para comer saudável, para comer em família, para ter comida que dá sustância, assim. Até porque tem muitos alimentos veganos legais que não vendem congelado, enlatado ou ultraprocessado. Do tipo, a gente não tem feijoada vegana em lata ainda, né? Eu não sei se vai ter, né? Mas também, assim, se tiver, beleza, tá tudo bem, assim, não é um problema, mas o ponto é achar que a gente precisa disso, assim, eu preciso de um acarajé vegano congelado para poder ser vegano, assim, não é isso, o veganismo tá acontecendo, ele já acontecia muito antes dessas opções veganas ultra sofisticadas, e eu espero que ele continue acontecendo a despeito delas, durante elas, depois delas. Porque assim, da mesma maneira que tem gente que se entusiasma demais com opções veganas, quando essa opção vegana desaparece, tem aqueles que se desesperam, protestam com o sumiço de opções veganas. Um caso paradigmático e recente foi o desaparecimento do Subveg, né? Um lanche totalmente vegano da Subway, que tinha direito a cheddar vegetal da Junior e carne vegetal da Incrível, que, como a gente sabe, pertence à Seara. Basicamente, sem muita explicação, sem muita deixa, a rede descontinuou o produto. E a galera foi aos prantos, assim. É claro, assim, eu também, em certo sentido, também fiquei muito chateado e fui abalado pragmaticamente por isso, porque é menos uma opção vegana, como eu tinha falado. E eu falo também como um fã do Subveg, assim, é uma delícia, foi uma das melhores opções veganas disponíveis, assim, em fast food, em praça de alimentação. E segundo muita gente que não é vegana, é um dos melhores lanches da Subway naquele momento que tinha, e ponto, assim. Porém, pensa um pouquinho assim, qual é a surpresa, né, de que uma empresa que não respeita os animais em todas as outras opções do seu cardápio, deixou de respeitar naquela uma mísera, pequenininha opção vegana? É muito simples, a gente olha pra isso e tem que falar,
não esperava menos de um lugar que vende parte de animais mortos, assim, não é novidade, não deveria nos causar espanto. É claro, tem uma perda pragmática para nós que somos veganos, é menos uma opção numa praça de alimentação, do shopping, tudo bem, mas o veganismo vai acabar por causa disso, assim. A Subway se torna cúmplice do especismo, ela se torna especista agora porque ela não colocou, porque ela retirou a opção vegana? Não, assim, com ou sem opção vegana, lugares não veganos são isso, literalmente isso. O quê? Lugares em que o carnismo impera, assim. Se tem exceções veganas, muito massa, bacana, que legal, vou lá. Inclusive vou consumir, me chama que eu vou. Mas o carnismo continua sendo a regra, assim, a exploração animal tá lá intacta. E inclusive quando tem opções veganas, vai estar lucrando com o dinheiro de quem não ia comprar naquele lugar, de quem ia boicotar aquilo, não participaria daquilo. E o objetivo do veganismo, pelo contrário, é justamente destruir essa regra, assim, que não que opções veganas sejam exceções, mas que opções não veganas não existam, assim, ou que a gente tenha vergonha que um dia houve opções não veganas no mundo, que a gente achava que animais eram comida e alimentação e poderiam ser explorados dessa maneira, como fazemos diariamente, enquanto você me ouve aqui na pecuária industrial. Sei lá, assim, esse desespero por uma opção vegana, me lembra um pouco aquele meme do Lobo Pidão, sabe? Aquele meme lá do me dê, por favor, me dê, né? Tipo, o vegano chega lá num lobo muito maldoso, pensa aí, por exemplo, no McDonald's, né? Que não tem opção vegana, salva a batata frita aqui no Brasil, né? Porque em outros lugares nem isso é. E chega lá, pede, por favor, imploro, eu preciso de uma opção vegana, assim, né? Por favor, me deixe sentar na mesa com vocês. E tá lá todo mundo comendo carne e produtos de origem animal. Pô, velho, assim, eu acho muito, sei lá, como que você vai pedir alguma coisa a uma empresa que tem muito poder, que lucra muito com isso, que não respeita absolutamente os animais, pedir que subitamente, por favor, implore os animais têm direitos, por favor, e a pessoa tá lá, todo o dinheiro e poder que a pessoa conquistou ao longo de décadas, vai subitamente agora falar, pô, desculpa, não sabia, animais têm direitos, agora eu vou mudar toda a minha empresa. Isso vai acontecer? Eu não acho, assim, eu sou cético em relação a essa possibilidade dos bons argumentos, das informações bem informadas, convencer pessoas que estão tão lambuzadas com o especismo, que estão ganhando muito com isso, assim, eu não acho que tem diálogo com quem explora os animais e lucra com isso, assim, não tem diálogo com os donos do jogo, ou eu não sei, assim, você consegue imaginar a Seara se tornando vegana? Você consegue pensar Master Boi vai subitamente libertar os bois, assim? Eu não sei, assim, eu acho que esses lugares ou desaparecem ou eles jamais deixarão de ser o que são. Eu não acho que existe reforma possível para quem reina do carnismo. Bom, eu já falei bastante coisa, mostrei um pouco esse lado entusiasta, esse lado mais crítico. Eu acho que, no meu caso, o que eu penso, né? Eu acho que o justo é que a gente tenha uma postura crítica em relação às opções veganas de lugares não veganos. É entender de onde elas vêm, por questões mercadológicas, e o que elas significam, né? Basicamente, um ponto vegano num oceano infinito de carne. Somente isso. Infelizmente, somente isso. Obviamente não significa que você deveria se sentir culpado ou que você deveria deixar de comprar opções veganas. Até porque, muito tristemente, o veganismo ele não tem poder ou número suficiente para boicotes sistemáticos dessa maneira. Portanto, vá lá, compra sua opção vegana, se delicie, porque eu também faço isso. Mas priorize, tanto quanto for possível, estabelecimentos veganos de verdade, gente vegana, que você consegue olhar no olho, que tá ali fazendo acontecer o veganismo da maneira que dá. E que muitas vezes tem muitas dificuldades, que o veganismo ele não tem força pra boicotar a Subway e a Subway se tornar, perder todas as vendas porque agora todo mundo é vegano, não. Mas a gente tem força e comunidade suficiente pra que a nossa Subway vegana exista, né? Feita por fulano, ciclano e beltrano, sabe? Isso eu acho que é um horizonte muito mais interessante, muito mais bonito, muito mais vegano nesse sentido, do que ficar implorando para que os donos do jogo, que são donos da bola, que tem todo o poder do lado deles, nos ouçam. Assim, que eles não vão nos ouvir. Eles não escutam os animais, eles não respeitam os animais, eles vão nos ouvir quando? Por isso, não sejamos ingênuos, né? Eu acho que já passou da hora da gente ficar comemorando a opção vegana como se fosse uma grande vitória rumo à libertação animal. Seria legal que fosse, mas infelizmente, frequentemente não é, porque como a gente viu, opções veganas são que nem maré, vão e vêm ao sabor do vento. E, por exemplo, no caso do Subway, você pode chegar lá pra Subway e falar, pô, que absurdo, vocês não têm opção vegana mais, e agora? Vocês vão me excluir? Aí eles falam, não, tem o Subway vegetariano, que é basicamente pão, salada, queijo e molho. Aí vocês que são veganos, tira o queijo. Aí vocês vão comer pão, salada e molho, beleza? Tá excelente. Pô, isso é uma opção vegana, assim, pô, você vai pagar seus 20 e tantos reais, 20 a 30 reais pra comer isso, assim, não existe uma coisa dessa, assim, e aí entra, né, aí os veganos vão virar os carnistas, falam assim, e as proteínas, né, e mais nutrientes, e carboidrato, e não sei o que, e tudo mais. Bom, era isso que eu tinha planejado pra hoje, eu acho que é um tópico interessante da gente refletir, porque, em certo sentido, é bom que hajam opções veganas, mas a gente não pode ter esse entusiasmo absoluto em relação
relação a elas, né? Eu tive uma conversa bem bacana com o Oberon, eu vou deixar o link da entrevista na descrição, e ele tinha falado um pouco sobre isso, assim. A gente não deve correr atrás do capitalismo, assim. Se o capitalismo quiser correr atrás da gente, ótimo. Se o capitalismo subitamente está achando que é legal fazer coisas veganas e opções veganas, muito bom. Mas o veganismo ele vai acontecer independente disso, até porque o veganismo que eu defendo também deve repensar essa forma de vida capitalista, do lucro, da exploração, né? Ou seja, você já tem a exploração do homem pelo homem e agora você tem a exploração dos animais pelo homem. Assim, o veganismo, como eu vejo, né? É o fim da exploração, ponto. Seja ela do humano pelo humano, seja ela o humano explorando os demais animais. Então é isso, muito obrigado por terem assistido. Até a próxima. Tchau, tchau.